Olá, o tema de hoje aqui no estúdio do Vamos Juntas com Sandra Freitas é... Perdão. Tema complicado, né, meninas? Pois é, afinal, perdoar não é tarefa fácil. Tem muita gente aí remoendo raiva, amargura e pensando até em vingança. Sentimentos que fazem mal e prejudicam a saúde. Eu li uma frase que gostei muito que diz: perdoe os outros não porque eles merecem perdão, mas porque você merece paz. Bom, e ninguém melhor para começar falando sobre esse assunto do que a nossa Karine, psicanalista, especialista em inteligência emocional, né, Karine? Então, eu queria dar um passinho antes, sabe, Sandra? Antes da gente falar de perdão, é preciso que a gente entenda quais são os poderes que o ser humano tem. O ser humano, ele tem 4 poderes. Ele tem o poder de pensar, ele tem o poder de falar, ele tem o poder de sentir e ele tem o poder de agir. Ele só tem esses poderes. E aí, quando a gente começa a entender que a gente o outro não faz aquilo que a gente quer que ele faça, a gente começa a perceber que somos diferentes e a gente baixa essa cobrança. Porque quantas vezes a gente olha para o outro falando, olha, eu não faria o que o outro fez comigo. Só que você não tem poder sobre aquilo que o outro pensa, o que o outro fala, o que o outro faz e como que o outro age. Mas você tem o poder de se libertar dos sentimentos que essa pessoa te traz, né? Essa aí que é. E aí é hora da decisão, porque se você não tem poder de fazer o outro mudar, né, a ponto de não te fazer sofrer, você só tem poder de agir sobre você mesmo. E aí é a hora que a gente começa a dizer que o perdão é decisão. E é tão difícil a gente entender o quanto que perdão é decisão, porque o perdão é algo racional. É entender que eu não faria o que o outro está fazendo, mas eu decido não entregar para o outro a minha paz. É muito difícil porque envolve sentimentos, né? É uma decisão, mas que envolve sentimentos profundos. E é uma questão que a gente tem que pensar, o que te move, né? Eu imagino que todo mundo já passou por alguma situação de uma decepção, uma frustração, uma agressão, né, do outro contra a tua pessoa. E essa história de resolver isso, muitas vezes eu me questionei, né? As pessoas falavam assim, perdão é uma decisão. E eu falava assim, mas como que... Não é só assim virar a chavinha. Eu decidi, virei a chavinha. Exige um processo interno, né? De lidar com todas aquelas questões. Mas assim, um passo importante que quando a Karine fala, quando eu entendo que mesmo eu perdoando, aquilo não vai mudar o outro. Talvez o outro continue sendo e fazendo aquilo que tanto me desagradou. Mas ainda assim eu preciso me libertar. Isso, essa é a chave. Desse negócio, exatamente, né? Quando a gente fala que se a gente tem poder no nosso pensar, no nosso sentir, a gente tem o poder de dizer para nós, olha, não quero mais sentir. Mas sabe qual que eu acho que às vezes o grande embate interno que a gente estabelece, eu comigo, né? É quando a gente fala assim, não, eu vou perdoar. Mas aí você espera que com aquele perdão o outro não vai fazer aquilo, porque você perdoou. Aí aquilo que como que ele fez de novo? Ela, a situação, o colega do trabalho, enfim. Como que aquela situação às vezes se repetiu? É o lúdico, né? É aquilo que a gente estava falando anteriormente. Às vezes a gente acha que o perdão é aquela coisa meio hollywoodiana, bonita, né? Que vai perdoar e que todos viveram felizes para sempre. Gente, tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu entendo que muitas vezes a gente vai continuar até com raiva, até que isso vá passando, porque nós somos seres racionais. Não dá para ficar na emoção 24 horas. E perdoar não é esquecer, né, gente? Você perdoa, se liberta dos sentimentos ruins, mas você não precisa continuar convivendo com a pessoa. Eu acho que é por aí. O que a gente precisa ter muito clareza é que essa raiva, essa mágoa, o ressentimento, ele faz mal para nossa saúde. Não é só pro coraçãozinho emocional, mas nosso coração físico. Quanto mais a gente vai pensando, lembrando as situações de estresse, mais hormônio do cortisol é jogado na nossa corrente sanguínea. E o cortisol é o hormônio do estresse, e o hormônio do estresse aumenta o batimento cardíaco. E aí a gente vai ouvindo que as pessoas vão tendo síndrome do pânico, os transtornos
transtorno de ansiedade, a própria ansiedade, a depressão, porque está se alimentando. Desencadeia uma série de problemas. Eu passei uma situação, né, na minha vida, que foi quando eu perdi meu marido no acidente de carro. Eu nutri um ódio pelo motorista que o matou. Por quê? Era um cara que vinha num caminhão carregado de ferro velho, com os pneus todos carecas. Ele não era nem para estar circulando. Primeiro, ele era para ter sido parado no posto de guarda, porque a polícia não poderia deixar um caminhão daquele estar na estrada. E segundo, ele foi um irresponsável, né? O que uma atitude irresponsável causou? Transformou toda a minha vida, a vida da família de Heloísio, a vida de todo mundo. Então, eu tive muita raiva. Você falou uma coisa quando a gente estava conversando nos bastidores, né? Que toda pessoa é capaz de matar. Quando você falou isso, eu pensei assim, eu não. Eu não me imagino assim, mas eu lembro que eu tive vontade, assim, eu acho que eu não teria coragem. Morresse. Talvez você não mas não eu queria que ele sofresse, sabe, o que eu estava sofrendo. E isso me causava um mal, porque toda vez que eu pensava naquele homem, naquela situação, eu nutria uma raiva. E ele estava lá, né, belo, formoso, porque eu acho que não aconteceu nada com ele, e eu nutrindo esse ódio. Isso só curou depois que eu não vou dizer que eu perdoei ele, mas eu perdoei a minha história. Eu aceitei a minha história como um todo. Então, acho que eu me perdoei, eu perdoei a Deus, porque se é que eu posso dizer isso, mas eu tive raiva de Deus. Então, eu perdoei tudo e ele está no pacote. Hoje eu entendo que ele fazia parte daquela história que Deus estava escrevendo para mim. Então, eu vivo leve. E aí você tocou num ponto que eu acredito muito. Da gente entender as circunstâncias, da gente entender o todo, da empatia, da gente se colocar no lugar do outro, por que aquela violência aconteceu, porque isso também ajuda muito a lidar com o perdão. Gente, tem gente ficando com raiva do outro por causa de nada, pelo amor de Deus. Ai, porque eu tô com ódio, por que não? Porque pegou minha blusa. Mas é quando eu fiz a colocação. Eu acho que as pessoas têm que começar a avaliar, a repensar mesmo o que te move, o que está te movendo. As pessoas estão, em alguns casos, né, e infelizmente a gente vê isso muito recorrente, são movidas pelo ódio. Mesmo aquelas que falam que são pessoas super do bem, mas no comportamento... Até acontecer com ela, né, amiga? Não, e às vezes não precisa, o duro é isso, às vezes não precisa acontecer nada com ela. Está sendo movida, porque, como você falou, eu faria isso naquele momento, eu já tinha acabado, já tinha feito... nutrindo, né? Já vai nutrindo um comportamento, uma reação. E aí aquilo vai te afastando da possibilidade de você fazer qualquer coisa que te traga paz. Essa paz. Que te traga essa paz. Eu não quero conviver com esse homem, espero nunca passar perto dele, mas não desejo nada de mal para ele, sabe? Que ele vive em paz. E eu também espero que ele tenha aprendido com essa história, que, né, ele deve ter sofrido muito. Outro dano também. Mas cada um na sua e vivendo em paz. Vamos só fechar, nós vamos fechar o bloco agora? Vamos. Parafraseando Shakespeare. A falta de perdão é o veneno que a gente toma para o outro morrer. Exatamente. Bom, a sua situação de casa aí, de perdão, tá difícil? É porque vocês não conhecem a situação da nossa entrevistada, que vocês vão conhecer no próximo bloco. Não saia daí não, vamos juntas. Estamos de volta falando sobre perdão. Você vai conhecer agora uma mulher que viveu uma tragédia, mas conseguiu ressignificar essa história e hoje leva a vida com essa missão de ensinar sobre o perdão. Inclusive, ela escreveu esse livro aqui, ó, Sobreviver. Vem pra cá, Luciana Breder. Olá. Uma alegria ter você aqui. Senta, por favor. Bom, eu comecei já falando que você viveu uma tragédia, porque realmente foi algo até difícil, né, pra gente imaginar. Conta pra gente. Então, Sandra, em 93, né, eu tinha 18 anos, por uma briga de marido e mulher entre a minha irmã e o marido dela, ele não aceitando o divórcio, né, resolveu que
tirar a vida da minha irmã era a melhor solução. E então a minha irmã estava na nossa casa porque ela já sofria ameaças, né, dele. Então meu pai pediu para que ela ficasse, né, na nossa casa. E um dia de madrugada ele entrou escondido na nossa casa. Eu morava no interior de Minas, né, numa fazenda. E ele entrou na nossa casa e atirou contra a vida da minha irmã, do meu pai, da minha mãe. E uma bala perdida pegou um sobrinho meu que estava dormindo no quarto dos meus pais naquela noite. Lu, você estava aonde nesse momento? Então, eu estava dentro do meu quarto, que era do lado do quarto dos meus pais e do lado do quarto da minha irmã, né, onde ela estava E dormindo. como é que foi? Você escutou ele entrando? Você acordou? Como é que foi isso? Então, eu estava dormindo, né, isso era por volta de 1 e pouca da manhã, né, eu já estava dormindo e eu comecei a escutar uma discussão, né, dele com a minha irmã. E logo depois dessa discussão, eu comecei a ouvir os tiros. Nossa. E eu ouvi muitos tiros, ouvia meus pais gritando e foi um momento muito difícil para mim, muito. Não, a gente não consegue nem imaginar. Eu tô toda arrepiada, assim, dos pés à cabeça, porque não dá pra gente, né, se colocar numa situação dessa. Como é que foi na hora, assim? Você se escondeu? Então, na hora, minha primeira reação foi me esconder, né? Eu fui para dentro do banheiro do meu quarto, me abaixei atrás do box do banheiro e eu comecei a orar, né? Eu estava vivendo assim, apesar de ser muito nova, né? Mas uma vida muito distante de Deus, né? E eu cresci num lar cristão, minha mãe, uma mulher de uma fé inabalável. E eu comecei naquele momento a pedir a Deus, eu falo que foi o meu primeiro encontro com Deus, Sandra, porque foi no banheiro do meu quarto que eu falei, Deus, se não for o Deus que a minha mãe serviu, que deu força para minha mãe passar por tantas coisas, eu não vou ter força para sair daqui e ver o que aconteceu lá fora. Então foi... E como é que foi sair e como é que era a cena lá fora? Então, minha primeira reação ali foi ficar esperando para ver se algo diferente acontecia, né? Porque eu estava em pânico, né? E eu escutei... E você não entendia o que tinha acontecido? Não. Você não sabia? Você só ouviu... Eu só ouvi os tiros, eu não tinha noção do que realmente tinha acontecido. Eu sabia que era algo muito duro de se ver quando eu saísse ali, mas eu não tinha ideia, né? E eu fiquei ali no banheiro do meu quarto por um tempo e fez um silêncio assim horrível. E de repente eu escutei o barulho da minha porta abrindo, a porta do meu quarto abrindo. E quando a porta abriu, eu achei que ele estivesse entrando no meu quarto para fazer alguma coisa comigo também. E eu fiquei ali muito desesperada, só que eu ouvi a voz do meu irmão, que meu irmão tinha 13 anos na época, ele estava também na nossa casa. E ele gritou meu nome, Lu, você tá aí? E quando ele falou isso, eu falei assim, pronto, ele tá com meu irmão e eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. Então eu abri bem pouquinho a porta do banheiro do meu quarto e quando eu olhei, estava esse meu irmão com o meu sobrinho, filho dessa minha irmã. Nossa. E do marido dela, os dois de mãozinha dadas. E aí que eu fui sair e me deparei, né, Com a cena. Você Com a perdeu cena. o seu pai, sua mãe e a sua irmã. A minha irmã e um sobrinho que estava A dormindo. bala perdida que atingiu seu sobrinho também o matou. Também matou, também? porque Ele faleceu. Não sabia também. Os dois sobrinhos, os dois filhos da minha irmã mais velha estavam dormindo na minha casa. E esse sobrinho é filho dessa sua irmã também? Da minha irmã mais velha. Ah, não foi a... Não. Ai, que loucura. Entendi. E como é que foi sobreviver, né? Depois disso, Lu. Foi sobreviver. Você tinha que idade, Lu? Eu tinha 18 anos. Foram dias assim... Eu costumo dizer nos meus testemunhos, né, que por mais que eu tente colocar em palavras, eu nunca vou encontrar uma palavra para definir o que eu vivi naquele dia. Nunca. Sabe, o pós, né, velório, enterro. Foram dias muito difíceis na minha vida. Muito. Muito. Você falou até que teve problemas na pele, você e seu irmão, né? Tive problemas, minha pele, minha mão, meu rosto encheu de verrugas, né? Pelo estresse emocional que eu vivi.
né? E não foi a família, né, que eu perdi, mas eu perdi tudo que estava em minha volta, né? Eu perdi minha casa, né? Eu tinha uma única avó viva, mas na época a gente não tinha tanta proximidade, né? Mas depois ela foi um alicerce, uma bênção de Deus na nossa vida. Mas foi tudo muito difícil, muito difícil. Eu passei mais de um ano sem conseguir dormir. Eu tinha pânico da noite, tinha pânico. O dia começava a escurecer, meu corpo mudava, né? Eu tremia, eu achava que eu ia perder todas as pessoas que eu amava, né? Achava que tudo que eu amava eu ia perder a qualquer momento. Eu vivia assim durante muitos anos. Nesse período mais crítico, que é esse pós, que eu imagino que deve ter sido uma confusão para você, o que te trouxe, de repente, para algum lugar que te desse alguma estabilidade? Como é que você conseguiu se organizar para continuar? Então, para não desistir no meio do caminho. Eu acho que o apoio de uma senhora que trabalhava na minha casa, né? Na época ela tinha 13 anos que ela trabalhava na minha casa. Ela abriu mão de tudo, ela não ficou comigo por dinheiro, né? Mas ela fez um compromisso de ficar comigo até que eu me casasse. Né? Ela foi linda. Assim, Deus coloca uns anjos, sim, assim, né? Ela foi. Olha só, Lu, no primeiro bloco você participou um pouco da nossa conversa ali, né? Sim. A gente falando sobre essa questão do perdão e a gente falou de várias coisas, mas não dá nem para imaginar como você conseguiu ressignificar e hoje ensinar o perdão. Então eu vou chamar um intervalo, aí no próximo bloco a gente já volta. Como que você conseguiu, né, dar essa reviravolta e hoje ter essa missão de ensinar sobre o perdão? A gente já volta. Estamos de volta, vocês acabaram de ouvir a história incrível da Luciana Breder, né? O nosso tema hoje é perdão. Luciana, eu imagino os sentimentos que você nutriu por esse homem que praticamente exterminou sua família. Sim. O que você sentia? Como é que era isso? Ô, Sandra, foram 11 anos de muito ódio. Muito ódio. Eu sentia ódio por esse homem todos os dias que eu acordava. Todos os dias que eu me levantava. Tudo que acontecia em minha volta, eu só conseguia ver esse homem na minha história, né? Tudo que acontecia, eu falava, é por causa dele. Você meio que responsabilizava, sim, então, todos os fatos aí. Né? Até o que de fato, né? Sim. Na verdade, quando a gente passa por uma situação de violência, né? Quem já foi vítima de violência, independente qual seja, urbana, doméstica, né? Acaba associando as tragédias a um tropeção na rua, você acaba associando isso ao que te aconteceu, porque você passa o tempo todo ligado naquilo, aquilo começa a fazer parte do seu dia a dia. E essa necessidade, eu conheço a história da Lu, a história dela me ajudou a lidar com a minha história de violência e a maneira como ela conseguiu, né, passar por isso. Eu queria que você falasse isso pra gente. Entender. Como que você conseguiu? Onde virou? Porque existe esse momento que a gente toma essa decisão. Sim. E você conseguiu de forma, né, sobreviver. Realmente é a palavra. Onde foi a chave? Não só esse sobreviver, período, né? né, Que ela da sua hoje vida. ela tem uma Ela vive. Revelou uma missão de vida para ela. E é Vamos muito lá, real. Lu, conta pra gente como é que você conseguiu. Então, assim, para eu chegar nessa história, eu vou só falar assim, sobre o tamanho do meu ódio por ele. Porque teve um dia que eu fui na minha casa, nessa fazenda, depois de muitos anos, e eu passeando com as minhas filhas, a minha filha mais velha pediu para tocar a campainha porque ela queria conhecer muito a minha mãe. E aquilo foi um start assim, do meu ódio mais mortal por ele, porque eu vi que eu não tinha o privilégio de ter minha mãe, né? Minhas filhas vendo a minha mãe, meus pais. E, enfim, eu tive tanto ódio naquele dia por aquele homem que eu cheguei na minha casa e falei com o meu marido assim:
Olha, eu queria muito hoje encontrar ele na minha frente, porque se eu encontrasse ele, eu ia quebrar as pernas, os braços dele, eu ia jogar ele em alto mar e eu ia sentir prazer de ver ele se afundando. E eu olhar para ele e não estender a mão para ajudar. Tamanho era o meu ódio. Tá vendo quando eu falo que todo mundo pode sentir algo tão forte? Você fala que uma mulher com essa carinha, essa voz, tem essa dor dentro dela, esse ponto? Mas era o tamanho do meu ódio por ele. E depois de 11 anos, as minhas filhas já crescendo, eu não curti o nascimento das minhas filhas, né? Porque eu achava que também elas iam morrer a qualquer momento, porque eu achava que tudo se resumia em morte. E depois de 11 anos da minha vida, eu fui impactada um dia, porque eu fui desafiada a escrever um sonho. E eu me deparei e eu falei assim, que sonho que eu tenho? Eu não tinha sonhos. Eu não consegui escrever um sonho que eu tinha para minha vida, nem para minhas filhas, para minha família, para nada. Porque tudo para você tinha um fim logo, tinha um né? fim, exatamente. Então, naquele momento, eu comecei a pedir a Deus, falei assim, Deus, o Senhor nos criou com capacidade para sonhar. E o diabo me roubou a capacidade de sonhar. Né? E aquilo mexeu muito comigo e eu comecei a orar e falar, Deus, eu quero sonhar, eu quero ter sonhos, eu quero ter vida. Né? Eu não quero mais que a morte seja o centro da minha vida, né? Eu quero ter vida, eu quero ter sonhos. E eu comecei a conversar com Deus e Deus ministrou meu coração de uma forma assim muito tremenda. Né? Deus foi ministrando no meu coração, é como se audivelmente eu conseguisse ouvir a voz de Deus e Deus falava comigo assim, filha, você não morreu no dia 11 de julho, você está viva. Né? Você não saiu porque eu me sentia culpada, né? Eu também precisei me perdoar. Né? E Deus falava comigo assim, filha, você não saiu do seu quarto, não foi porque você não quis, foi porque eu não deixei, porque eu tenho sonhos, planos, propósitos para a sua vida. E quando Deus foi ministrando aquilo no meu coração, eu falei assim, eu descobri, na verdade, o segredo, porque eu comecei a entender que o ódio, ele me afastava da presença de Deus. Mas o perdão era como se fosse a minha reconciliação com Deus. Então eu falei, Deus, Luciana, eu não consigo perdoar. Mas eu abro meu coração para o Senhor entrar e me ensinar a perdoar como só o Senhor perdoa. E eu comecei ali a conversar com Deus e tomei de fato a decisão. Né? Porque, como até a Karina disse, né? Perdão não é sentimento, né? É decisão. Ou você decide perdoar ou não. E olha que legal. E você tomou essa decisão. Quando você fala, Deus, eu quero... Você tava pedindo outra coisa para Deus, né? Deus, eu quero sonhar. Sim. Né? E aí eu costumo dizer, quando a gente quer, essa que é a escolha, essa que é a decisão, porque é como se você estivesse dizendo, eu decido que eu quero a partir de agora outra vida, né? É nesse momento que eu costumo achar que algo divino acontece. É nesse querer. Porque tem pessoas que vão se fechar num casulo e não querem nem pensar na possibilidade de liberar a outra para viver uma vida livre. E é esse eu quero. É esse momento que eu entendo que desse momento para frente, você foi sentindo as mudanças? Como é que foi isso? Sandra, muita coisa mudou na minha vida, muita coisa. Eu falo que na hora que eu falei, eu nunca encontrei com ele, né? Nem tenho essa pretensão, assim. Mas eu orei diante das pessoas que estavam ali, pedindo para que Deus levasse o meu coração meu perdão até o coração do assassino dos meus pais. Eu falo que eu não tenho a mínima ideia o que aconteceu na vida dele. Eu não tenho, de verdade. Mas eu sei o que aconteceu na minha vida. Eu sei. Porque eu pude me reerguer. Era como se 11 anos de dor, mágoa, rancor, sabe, saíssem. E eu me tornasse livre, sabe? Leve, livre, né? para viver aquilo que Deus tinha para minha vida. Quem é a Lu hoje e o que Deus tinha para sua vida? Vamos encerrar, né? Falando qual é a sua missão, como é que é isso hoje? Sandra, a Lu hoje é uma pessoa que ama a vida, né? Tenho tantos sonhos que não cabem dentro de mim, né? Sonho demais que eu tenho, né? E a minha missão é ajudar as pessoas a saberem que através do perdão existe uma vida.
né? Que a gente não pode... Gente, Ai, nem a gente dá. tá até calada hoje, porque... Nem falar eu tô o que aqui pra assim, quê, pra não gente? chorar, entendeu? Porque é uma história a gente muito só linda. tem que agradecer por essa história. Eu já conhecia parte dessa história, mas é o que você falou, gente, ouvir de novo com esses detalhes e mexe com a gente. Mexe. Olha só, o nosso tempo acabou. Se você quiser saber mais detalhes, é só comprar o livro da Lu, Sobreviver. Qualquer coisa, entra nas redes sociais. Qual é a sua rede social, Lu? Minha é Lu Breder Lopes. Lu Breder Lopes. Também pode mandar pra gente, Pode né, amiga? mandar qualquer coisa no nosso lá, programa Vamos Juntas, que a gente te informa direitinho. Se vocês mandarem mensagem, o pessoal manda mensagem, eu vou deixar um livro para vocês sortear. Ó, Que legal. Manda uma mensagem lá pro nosso programa Vamos Juntas, e a gente vai fazer um sorteio, né, com as pessoas que enviarem a mensagem para vocês ganharem um livro da Lu. Lu, muito obrigada mais uma vez, que Deus continue te usando nesse ministério, né, para você, um ministério que é levar liberdade às pessoas, né? Eu acho que é isso, que o perdão liberta. Né, meninas? É isso. Tá fechado. É Corre isso. lá agora para nossa live, que a gente vai estar lá para continuar o assunto com vocês. Um beijo e vamos juntas.